E aí, meus amigos, do Prato Fundo, mais uma vez para vocês para um pra comer diferentão, naquela busca ainda da bebida, do leite vegetal, gostoso e poderia ser barato, mas não vai ser, mas enfim. Temos aqui, aqui 4 opções, mas na verdade é de uma marca só, que tem um nome que pode dar um problema aqui pro YouTube, né? Que chama Nude, né? Chama Nude a bebida, marca aqui da bebida vegetal, que é feita de o que, minha gente? Aveia! Eu fiquei conhecendo a marca passeando, sabe onde? No LinkedIn. Sim, no LinkedIn eu vi um post, falei, olha, achei que era gringa, mas vi que estava em português, fui olhar, que é feita de aveia, que na gringa é mais comum ter bebidas à base de aveia, sim. O que é assim? Vamos lá. No Brasil tem, mas a maioria é uma mistura, são várias coisas e tem aveia no meio. Aqui no caso é basicamente só aveia que é mais comum lá fora, porque tem que ter uma preocupação também de estar trocando a fonte vegetal, que lá na gringa antigamente o mais comum era de amêndoas. Mas também tem uma questão do plantio, não sei o que, daí o pessoal queria outras opções e foram na aveia. Se eu não me engano, a marca tem 5 sabores, se eu não me engano. Eu peguei 4 porque o outro, que se não mudou a cartonagem é azulzinha, é a mesma coisa, mas tem adição de cálcio. Aqui o que eu tenho? Eu tenho o tradicional, que seria sem sabor nada, só de aveia. Tenho a versão também sem sabor, teoricamente assim, né? Edição barista, que deve ter mais um corpo, né? Alguma coisa. E 2 com sabor. A amarelinha aqui é de baunilha e o marronzinho aqui é de cacau, seria chocolate, assim, alguma coisa. Os 4 tem 1 litro. E o preço, tirando o barista, eu paguei R$16,90. Um pouco mais barato, mas ainda assim, caro! Caro! E o barista foi R$1 mais caro, foi R$17,90. Por sorte aqui eu não paguei frete, mas, né, caro, né? Não é uma bebida assim lá muito barata. Tirando o barista, que é um pouquinho mais diferente, todos os 3 aqui, o tradicional, baunilha e chocolate, é basicamente água, aveia orgânica, sal. Aqui tem uma indicação que é sal marinho, mas pra gente no Brasil não faz diferença, porque basicamente todo o nosso sal é marinho, então, né, não faz muita diferença. Na baunilha tem extrato de baunilha, diz que é ingrediente convencional, ou seja, não é uma baunilha orgânica. E o do cacau aqui, além do que eu já falei, também tem o cacau natural orgânico, né? Enfim. Já o barista tem uma formulação um pouquinho diferente, também tem a água, tem a aveia, tem o óleo de canola para dar um corpo melhor, né? Uma gordurinha aqui mais interessante. Tem 2 pozinhos mágicos, né? O fosfato bipotássico, que ele é um aditivo alimentar que ele pode ter usado geralmente em imitações de creamers. São produtos mais lá da gringa, que é para imitar creme, alguma coisa para dar uma textura mais de láctea, então acho que faz sentido, né? Porque é a versão barista. Tem um carbonato de cálcio, que ele pode ser emulsificante, estabilizante, alguma coisa assim da emulsão. Também tem sal. Aqui ele não fala que o sal é marinho, olha só. Porque acho que não coube aqui no tamanho do espaço. E tem vitaminas também, B2, D2 e B12. Então tem uma formulação um pouquinho diferente, porque acho que o uso é para o pessoal que faz bebidas lá em cafeterias, alguma coisa assim, né? Fora isso, o que a marca também fala? Que ela é sem glúten, né? Nada de leite, nada de soja, livre de transgênicos, que para mim não quer dizer nada, mas enfim, né? O bacana, que é o que eu gosto, é que é sem adição de açúcar. Nada contra açúcar, né, gente? Eu vivo de fazer doce, mas de bebidas assim eu prefiro. Se eu quiser, eu posso colocar açúcar, né? Então, se eu tenho essa opção, eu gosto bastante. Plant-based, podia falar que é base de plantas, né? Para colocar em português. 100% vegano, gás carbônico equivalente neutro, já vou explicar isso aqui para vocês. Diz que a aveia é brasileira, faz bem para o planeta. Tenho lá as minhas questões em relação a isso. E aqui já antes que perguntem. Ele fala que é sem glúten, mas é feito de aveia. Só uma explicação bem rapidinha aqui, gente. A planta em si, a aveia, não tem glúten naturalmente, ela não produz as proteínas do glúten. Tem proteínas parecidas, mas não são as mesmas do glúten. Mas a aveia, de uma maneira geral, é classificada como um alimento que tem glúten devido ao manejo e transporte, que geralmente é usado os mesmos caminhões, os mesmos silos, que tem trigo. Daí tem o famoso o quê?
contaminação cruzada. Então, para não ter um risco de saúde para as pessoas que são celíacas, na maioria dos casos, quando tem aveia, também fala-se que tem glúten. Mas, se a produção, todo o manejo da aveia não tem essa contaminação cruzada, a marca, o fabricante, sim, pode falar que não tem glúten. Aqui no Brasil não é tão comum, porque eu acredito que deve ser mais caro esse manejo, essa produção, mas na gringa você consegue encontrar de uma maneira mais fácil. Lá fora é mais comum, digamos assim, né? Então tem isso também. E aqui na embalagem ele fala as questões de pegada de carbono, carbono neutro, não sei o que, assim. Traduzindo de maneira bem didática e simplificada, é assim: a empresa, o que ela fez? Ela fez um cálculo de saber quanto que o produto dela, desde o manejo do plantio, produção, transporte, não sei o quê, emite de carbono na atmosfera, no meio ambiente, que é o que a gente usa essa equivalência, né, de gás carbônico equivalente, que são, na verdade, os gases do efeito estufa, que causam, né, que está causando, melhor dizendo, as modificações climáticas no mundo. Daí tem alguns protocolos no mundo que você pode se inscrever para tentar reduzir essa emissão. O mais comum que o pessoal fala é do carbono neutro. O que é isso? Fez o cálculo, que aqui no caso daqui está passando um avião, que também emite muito gás carbônico, né? Enfim, que ele emite, por unidade, 0,34 quilos de carbono equivalente por unidade. Fez esse cálculo, eles pagam uma outra empresa para tentar, né, ficar neutro. E essa outra empresa, o que ela faz? Ela vai investir em tecnologias ou em programas que reduzem a emissão de carbono ou pegam, né, tentam limitar a emissão de carbono na atmosfera para tentar reduzir esses efeitos estufa, mudança climática, parará. Traduzindo, deve ser caro, né? Deve ser caro, por isso que tem esse valor assim, mais interessante, bebida vegetal, porque a aveia, pegando a aveia tradicional, sem ser orgânica, sem ser essa brasileira, sem ser essa que não tem glúten, não é caro, ela é bem barata. Um pacotinho que eu compro de aveia normal, meio quilo, sai em torno de uns R$2, R$3. Então aqui tem uma tecnologia, não sei o que, mas aqui fica meu questionamento, especulando. Cobra caro porque tem a tecnologia ou cobra caro para poder pagar esse programa e tá usando o dinheiro do consumidor para poder falar que está se pagando de bonita, mas o lucro da empresa continua o mesmo. Isso aqui no Brasil eu não sei como é que é, mas na gringa isso é muito comum. Mas a empresa lá fala, a gente é verde, não sei o que, parará, por isso que a gente é mais cara, mas quando você vai olhar lá, tem toda uma pegada de sustentabilidade, faz doação, só que lá na gringa, quando você faz doação, de caridade, não sei o quê, você tem um abatimento de imposto. Mas, na verdade, quem pagou isso foi o consumidor, porque pagou mais caro e o lucro da empresa está igual. Né? Questões aqui, levantando questões. Mas, gente, não sei como é que é essa empresa, não, estou especulando, pelo amor, né? Problema de mocona, mas é coisas que a gente tem que pensar. E a gente pensa que já dá uma carteiradinha, porque o meu MBA, sim, fiz MBA, gente, anos atrás, é em meio ambiente e controle de qualidade. Então a gente tem uma visão por trás também da parte administrativa. Você fica assim, é legal que a empresa tem toda essa preocupação do carbono? É legal, mas o que eu diria, não está fazendo mais que obrigação. Toda empresa devia fazer isso, mas como não é obrigado, muitas não vão fazer se não for obrigado por lei, multa, pai e tal. Mas fica aí o meu questionamento, né? Enfim, fica aí para você pensar junto comigo. Não estou acusando nada, não, só para a gente abrir um diálogo. Sabe como é que é, minha gente? Então, falei demais. Vou experimentar o primeiro aqui, o tradicional. Que tá quente, tá fora da geladeira, né? Então, vamos ver. Eu já fiz em casa leite de aveia. Achei horroroso. Porque a maioria das receitas que a gente vê aqui na internet são de gringos. Daí, sem problema nenhum, a aveia vai ser a mesma. O Chan é que eles têm liquidificadores muito mais potentes. E vazou tudo. Já não gostei da embalagem porque vazou. Dá pra chacoalhar sem vazar. Primeira vez essas imagens que vocês viram aí, eu chacoalhei errado, daí vazou. Acho que não tampei direito. Mas não vaza não. Então, desculpa. Vou pegar aqui um pouquinho. A cor lembra um pouco leite, não é tão branco, não tem cheiro. Campai! É leite de aveia, bem aguadinho,
Você sente no fundo o sabor de aveia, só que ela não tem nenhuma granulosidade, não tem nenhuma aspereza na boca, que é o que eu encontrava quando eu fiz a bebida de aveia em casa. Que o liquidificador brasileiro, a maioria doméstico, não é tão potente, daí, né, sabe como é que é. Só que também não sei se eu consegui chacoalhar, porque o caseiro, pelo menos, quando a gente fazia, eu fiz algumas vezes, ele decantava. Então o amido, né, ia pro fundo, daí tinha que chacoalhar, ficava meio uma aguinha suja. Bem normal, parece muito bebida vegetal que a gente está encontrada, a gente já experimentou, encontra, que é sempre o meu ponto de dissonância, é a textura, é muito aguada, não tem aquela robustez, não tem uma gordura, né? É o sensorial. O sabor é bem suave, ele não vai brigar acho que quase com nada, eu acredito. Mas a textura assim, ele é bem lisinho, show de bola. Vou experimentar agora aqui o barista. A cor essa daqui já é um creme. Tem uma corzinha, seria um off-white. Tem um aroma mais pungente, dá pra sentir um cheirinho. Campai. É diferente. Acho que para vaporizar, que é o que ele diz aqui, né? Ideal para vaporizar, contém cremosidade, né? Preserva o sabor especial do café. Eu acho que dependendo do café ele vai mascarar um pouco. Ele tem um sabor característico. Ele tem uma untuosidade um pouco maior, dá para perceber. É aguado, como é... Sim, gente, essa parte do aguado é comum em qualquer bebida vegetal, que é uma coisa que me pega um pouco, mas enfim. Esse que eu nem bebo leite mais, mas enfim, né? Ele tem um corpo, tem um body, bem gostoso, assim. Sutil, não é doce, realmente não tem açúcar, mas eu ainda acho, dependendo do tipo de café, ele pode dar uma mascaradinha. Acho. Mas ele é mais sutil do que outros tipos de bebidas vegetais que eu já experimentei. Tem algumas de coco que você sente, tem algumas de amêndoa que você sente também, de castanha também, né? E agora os de sabores. Baunilha e cacau. Também não tem açúcar. Vou pegar o de baunilha primeiro, porque ele acho que vai ser mais suave de cacau. Cacau é mais intenso, né? Aqui ele diz, esse nude é assim, muita baunilha. Dá uma chacoalhadinha. Aqui. Então vamos lá. Também ele não é branquinho, ele tem um off-white. Não chega a ser da cor da caixinha, que na câmera está mais amarelo, mas ele é um begezinho, amarelinho claro. Tem uma corzinha, não é branquinho, né? Vamos ver. Tem aroma de baunilha. Então, Campai. Tem sabor de baunilha. Não parece ser essência, assim, aqui tá dizendo que é extrato natural de baunilha, então dá pra sentir. Mas eu acho aqui que se tivesse a textura do barista com esse sabor ia ficar, perfeito, porque ela é aguadinha. E tem a junção da baunilha com o sabor residual da aveia. Puro assim, talvez pode ser que fique meio estranho, mas o que eu gostei é que não tem açúcar. Se eu quiser eu posso colocar, isso é bem legal. Isso eu gosto bastante. Agora aqui o de chocolate, acho que vai ser um pouco mais amargo, então vamos chacoalhar aqui. E o de cacau, né, tem uma corzinha de achocolatado, tem um cheirinho de chocolate, tem sabor de chocolate, sabor de cacau, mas também, aqui nesse eu acho que ficaria legal, ficaria bacana colocar açúcar. Ficaria mais com uma noção de chocolate do que cacau, que aqui tá bem cacau, então um pouquinho de açúcar eu acho que ficaria bacana. E a textura, se tivesse a viscosidade desse, que ele tem uma untuosidade, você sente que ele é um pouco melhor, com esse sabor ou de baunilha, nossa, ia ficar incrível. Eu acho que fica bem mais gostoso. Só que aí poderia perder um pouco, acho que a pegada do que a marca quer. Que é fazer uma bebida vegetal com poucos ingredientes, só água e aveia, basicamente. Já o barista é uma misturinha, uma soluçãozinha que tem um pouco de óleo, tem um pozinho mágico, tem esse fosfato de bipotássico que é usado em imitações de creamer lá na gringa, assim, um aditivo químico para isso. Então, talvez, estou especulando. E antes de ir embora, vamos provar com café e o normal, o tradicional ali. Então, Campai aqui. Com café, não interferiu, pelo menos aqui, com o tradicional. É o café coado, normal, um basicão de casa. Como ele é bem líquido, ele não tem uma untuosidade, ele fica bem mais ralinho, né? Porque ele é bem aguinha, né? Mas você sente o sabor do café ainda. Não interferiu.
E eu aproveitei também que, gente, que uma coisa que é, pelo menos comigo aconteceu, não diria se é comum com todo mundo, mas quando eu fiz leite de aveia em casa, uma coisa que eu gostava dele, pelo menos não sei se todo mundo vai gostar ou não, é que ele, se você esquentava, ele engrossava porque a aveia tem amido. Quando você esquenta amido, vira o quê? Um mingauzinho, muda a viscosidade, a textura do produto. Eu esquentei o tradicional no micro-ondas até borbulhar e ele não engrossou. Não tem nada de ter ficado gomoso, nada. Ele ferveu mesmo. Então, acho que talvez para fazer algum molho deve ser bacana. Acho. Vamos ver se o sabor muda. Mas tá muito quente. Não quero queimar minha língua, não. Fica mais sutil, eu acho. Fica um pouco. Mas ele não engrossou. Que é uma coisa que poderia acontecer. Como ele não tem pozinhos mágicos, espessantes, pelo menos no tradicional, isso também acontece, mas eu tava aqui pensando. E o amido, né? Então eu acho que a parte de filtragem, remoção do excesso de amido que a aveia pode ter foi bem feita, né? Porque ele é bem limpinho ao paladar. Então fica aí a dica também, o testezinho de ter esquentado. E chega aquele momento. E aí, Vitor, tu gostou? Aquele momento triste, gostei. Bebendo eles como eles são aqui, quentinho e tal, achei bem gostoso. Não é ruim. Só aquele, né, sempre o meu ponto de discordância, dissonância de discussão que a gente deixa. É caro, né, minha gente? É caro. Olha, caro. R$16 é caro. Assim, e pra quem não sabe por que eu provo muito bebida digital, gente, é porque eu sou intolerante à lactose. Então, né, piriri assim, gostei, é bom o produto, apesar de todo o storytelling que tem por trás, tal, não sei o que, o produto é bom. Isso que vale ressaltar. Eu gostei bastante dele. O barista, por textura, é o meu preferido. Tem um sabor de fundo um pouco estranho, puro. Talvez com café, com uma preparação ele fique melhorzinho. Mas o tradicional, assim, para fazer um shake, alguma coisa, eu acho que deve funcionar bacana. E os saborizados aqui, de baunilha, tem sabor de baunilha, não aparenta ser fake, de mentira. A embalagem diz que é extrato mesmo, então dá para sentir. O de cacau aqui lembra um achocolatado, né, alguma coisa assim, um todinho mais gourmetizado, né? Tem sabor de cacau e não de chocolate. Poderia ter um pouquinho de açúcar, mas aí eu colocaria. Mas no geral, gostei. Caro, né? Fica aí. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Se você já experimentou essa marca, comente aí embaixo qual você gostou mais. E se alguém provou a versão azulzinha com cálcio, me diz se tem alguma diferença. Eu acho que não vai ter, por isso que eu não comprei. Porque lendo os ingredientes, basicamente é esse daqui, o tradicional, com adição de cálcio, né? Então, por isso que eu não comprei. Então, comenta aí, dá joinha, já sabe. Se esse vídeo foi divertido, interessante, informativo, pá e tal, se inscreve rumo aos 100 mil inscritos. Uhul! E lembrando que vídeos como estes, que tem um gasto mais interessante, só foi possível pelos meus amigos, os Pratfunders, o sistema de apoio do Pratfundo que consegue viabilizar este gastinho aqui, porque não foi barato, minha gente. Se fizer as contas, foi caro, né? Então, se quiser saber mais, link na descrição, passa no meu Instagram e a gente se vê numa próxima. Bye! Tchau! Que caro!